Hoje nós vamos falar o juízo de Deus. Shalom, shalom. Hoje nós vamos então comentar aqui, estudarmos o estudo sobre o juízo do Eterno, o juízo de Deus. Um assunto muito comentado no meio religioso do mundo inteiro que segue o judaísmo messiânico, os cristãos e até dentro do judaísmo tradicional. E outras religiões também, como muçulmanos, também comentam, né, o juízo do Eterno. Mas o que eu comentar aqui é dentro da Sagrada Escritura, já dentro de um estudo dentro do judaísmo messiânico. É claro que os cristãos têm quase esta mesma base, né? Quase esse mesmo entendimento. Se não for igual, é perto, né? É quase semelhante. Então, Yeshua, um certo dia, junto lá com seus discípulos, falando aos judeus da época, lá dentro do livro de Mateus, no capítulo 11, lá verso 24, que ele menciona uma passagem, né? Ele menciona duas cidades, não é passagem. Ele menciona duas cidades, Cafarnaum, né? e Sodoma. Há mais cidades, mas eu só vou comentar essas duas. Ele disse que no dia do juízo haveria menos rigor para Sodoma do que para Cafarnaum. Por quê? Cafarnaum, ela viu os grandes milagres que o Eterno fez através de Yeshua HaMashiach, e Sodoma não viu. Então ele disse que haveria menos rigor para Sodoma no juízo, porque para a cidade de Cafarnaum. Por quê? Dá a entender o que é isso? Que existe uma diferença dentro do juízo entre o que comete o bem e aquelas pessoas que cometem o mal. Tem pessoas, às vezes, que não servem a Deus. Muitas pessoas que são ateus, mas são pessoas boas que fazem muita caridade, fazem muitas caridades, ajudam muito ao próximo, têm muito respeito pelo seu semelhante, pelas criaturas do Eterno. Então essas pessoas não vão ter o direito da vida eterna, mas vão ter uma pena muito reduzida. Em vez de muitas pessoas que às vezes se dizem religiosos, mas são ruins, maltratam as pessoas, falam certas coisas e não fazem, não cumprem aquilo que ensinam. São o oposto daquilo que ensinam, daquilo que pregam. Então essas terão um juízo mais severo. Ou pessoas ruins, pessoas que não seguem nada, né? Pessoas que não acreditam em nada e assim mesmo são ruins. São pessoas de má índole, pessoas que transgridem todos os mandamentos do Eterno. Então essas não terão nenhuma questão assim, que o Eterno vá poupar ele. Ele vai julgar com severidade. Não é com afrouxamento, como se diz, né? Mas ele vai julgar essas pessoas com rigor. Tem um texto em Apocalipse, no capítulo 20, e do verso 11 ao 15, que fala assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros,
segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Veja que ali disse que vão abrir livros e depois o livro da vida. Aqui já não está na primeira ressurreição, está na segunda ressurreição, que é o juízo. Aí já é depois do milênio do Mashiach. Aí já é a entrada já do reino eternal. Aí está o juízo do eterno. Então se trata ali dentro do livro do Apocalipse, abre-se livros, plural, livros, e depois um livro da vida. E diz que ali serão julgados cada um segundo as suas obras. Então as obras das pessoas que praticaram bem vão ali ser apresentadas. Vai estar escrito no livro. Esses livros vão estar escritos que as pessoas fizeram de bem ou de mal. Aí não se trata só das pessoas que serviram ao Eterno, mas de pessoas que não serviram ao Eterno. E depois ele fala do livro da vida. Aí diz que se aquele que não for achado escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Não quer dizer que aquelas pessoas que tiverem achado, né, as suas boas obras nos livros, que não serão destruídos, mas serão uma pena menor, serão poupados, terão uma pena menor. Mas dá a entender ali dentro do livro da vida que serão julgadas pessoas que não tiveram parte na primeira ressurreição, que vão ter o direito numa segunda oportunidade. Porque ele vai ser julgado ali. E vai estar ali no livro da vida o seu nome. Se o seu nome estiver escrito ali, e ele não teve parte na primeira ressurreição, ali pode ter um grande livramento e ele fazer parte do reino eternal. Porque o Apocalipse fala, se o nome de qualquer pessoa ali que praticou a justiça, praticou o bem, que creu no Eterno, que creu no Mashiach, estiver ali, então ele dali, se ele cometeu alguma transgressão, que ele não teve oportunidade de entrar na primeira ressurreição, ele vai entrar aí pela segunda ressurreição. Dá a entender isso. Dá a entender no texto isso. Então o juízo de Deus, segundo as Escrituras, é um juízo justo. É um juízo certo. É um juízo correto. Ele não vai deixar nada para trás. Quem tiver de ser, perdoado, vai ser perdoado. Aquele que vai ter uma pena reduzida, vai ter uma pena reduzida. Mas o juízo do Eterno é um juízo justo. Eu também quero ler um texto em Daniel, no capítulo de número 7, do verso 9 e 10. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele,
milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo e os livros foram abertos. Veja bem que ali o profeta Daniel também fala de livros. Fala de livro ali. Então é a mesma situação que está lá em Apocalipse. Vão abrir os livros. Daniel ali faz um comentário nas suas visões. Que o ancião de dias, ele ia sentar num grande trono e ia julgar. E esse abriu livros. Abriu um livro para julgar as pessoas. Então é a mesma situação lá de Apocalipse capítulo 20. Então não é só Apocalipse, o livro de revelação que fala, né, nesses livros da vida. Nesses livros do livro da vida. Daniel também fala nesses livros de justiça, onde estão escritos as obras das criaturas do Eterno, dos servos do Eterno. Lembra quando Moshe falou para o Eterno lá no livro da Torá, que ele pediu que o Eterno riscasse o nome dele do livro da vida? E o que é que o Eterno disse para Moshe? Moshe, só riscarei do livro da vida aqueles que pecarem contra mim. O juízo do Eterno é um juízo justo, verdadeiro. Ele vai vir. Todas as pessoas serão julgadas. Toda criatura, digo todas as pessoas, pessoas serão julgadas. Lá em Apocalipse, esse mesmo capítulo 20, fala que o Hades, o inferno, o mar, vão dar os mortos. Eles vão dar os mortos. E todos serão julgados. E aqueles que não se encontrar no livro da vida, o seu fim será no lago de fogo ardente, segundo Apocalipse, livro da Revelação. Então esses livros e o livro da vida vem falado comentado desde o tempo de Moshe, nos profetas e nas boas novas do Mashiach. Vem sendo comentado. Então, é um assunto verdadeiro. Não é coisa de cristão ou de messiânico. Não, está dentro da Bíblia. É só estudar e vão entender. Mas a gente tem que estudar sempre o texto e o contexto e os detalhes. Terminamos aqui mais esse programa. E um shalom a todos e até a próxima oportunidade.